Olá, eu vou falar sobre a parábola do bom samaritano, mas eu vou falar do lado que as religiões elas ocultam dos olhos das pessoas. E talvez por uma falta de analisar o texto, da gente buscar esse entendimento do que realmente o Messias quer nos revelar ali, a gente acaba passando por cima da grande mensagem que ele nos traz, tá bom? A religião ela mostra um homem bom, um homem bondoso, a respeito do amor ao próximo. Mas o Messias ele vai além disso, muito além disso, desse entendimento. Então o Messias ele revela qual é essa distração, o que está sendo feito pelas pessoas que impedem elas de viver o amor ao próximo. É isso que eu quero falar aqui, que eu vou retratar aqui, que é isso que é ocultado, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Lucas capítulo 10, 25. Certa vez, um mestre da lei levantou-se com o propósito de submeter o Messias à prova. Ele indagou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha que indagação importantíssima. A questão que ele colocou para provar o Messias. Ele acreditava que ele sabia o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. O Messias respondeu a ele: o que está escrito na lei? Como que tu a interpretas? Aí o mestre da lei, de uma forma inteligente, ele respondeu: amarás a Yahweh, o teu soberano, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o Messias elogiou ele: certamente respondeste corretamente, faze isso e viverás. Só que aí, como ele estava provando o Messias, né, não quer dizer que ele fazia aquilo, ele entendia o que deveria fazer para herdar o reino. Mas não quer dizer que ele fazia, é diferente. Saber é uma coisa, agora fazer é outra. Aí ele insistiu, o mestre da lei, em justificar-se, questionou o Messias, né? Mas quem é o meu próximo? De novo indagou o Messias. Aí o Messias começa a falar a respeito da parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó quando veio cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo, o espancaram, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Da mesma forma, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Olha que interessante, aqui que eu quero parar para a gente analisar. O homem estava indo pelo caminho, de repente vieram os assaltantes, o roubaram, deixaram ali praticamente nu, machucado, roubaram tudo. Quem que é esse ladrão? A gente poderia aprofundar um pouco mais sobre isso, mas alguém roubou ele. Isso aqui é uma representação, isso é uma parábola. Então a gente tem que descobrir quem que é esse ladrão, mas eu não vou aprofundar em quem é o ladrão hoje não, tá bom? Porque senão eu sei que muita gente já vai nem vai querer assistir o resto do vídeo aqui. Eu não vou aprofundar quem é esse ladrão, quem que maltratou, quem que bateu, quem que roubou ele. Não vou falar disso, tá? Depois em outro momento a gente aborda esse assunto. Mas só prestem atenção. Hoje, eu tô falando hoje, nas religiões de hoje. O que não é diferente das religiões antigas. Hoje tem sacerdotes. A Igreja Católica tem seus sacerdotes, né? Os seus guias ali, o seu clero. As igrejas protestantes, estou falando do cristianismo, tá bom? As outras religiões também, mas o cristianismo, na qual a gente está mais acostumado a conviver aqui, a ver, né, as suas doutrinas, eles têm o seu sacerdote e eles têm os seus levitas, em grande parte do cristianismo. Protestante, levitas, para essas pessoas, são músicos, né? São músicos. Na verdade, os levitas lá do povo de Israel não eram só músicos. Tanto que aqui, né, eu estou falando para a gente entender e comparar, tá? Que lá passou por ele o levita e o sacerdote. Então, com que eles estavam distraídos? Com que eles estavam preocupados, esses homens? Que eles deixaram ali o homem que foi assaltado. Eles viram, mas foram indiferentes com aquele homem. Então, eles estavam preocupados em fazer o quê? Amar ao Criador sobre todas as coisas? Amar ao próximo como a si mesmo? Próprio mestre da lei, no final aqui dessa parábola, vocês vão ver lá no versículo 36, o Messias vai perguntar para ele: qual desses três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele declara: o que teve misericórdia para com ele. Então o Messias falou para ele: vai e faça de forma semelhante. Então, entender não quer dizer que você está praticando. Os sacerdotes e os levitas, naquela época lá, eles estavam preocupados com os serviços no templo. Eles acreditavam que aquilo ali era a verdadeira adoração ao Pai. Eles agiam daquela forma ali porque eles acreditavam que era aquilo.
Agora submeta, coloque à prova as religiões de hoje, vê se tem diferença. Analise por você mesmo. Esses sacerdotes, esses levitas, tá, do sistema religioso contemporâneo, não são diferentes daqueles lá. Então eles acreditam que essas práticas que estão justificando eles. Você vê que até o mestre da lei aqui, que indagou o Messias, você vê que ele estava testando o Messias. Então, ele queria se justificar diante do Messias. No verso 29, diz assim, ó, ele, no entanto, insistindo em justificar-se. Então, ele queria se justificar. Outra semelhança daquela época e de hoje não é só sacerdote e os levitas. Hoje, quem que é os irmãos que eles falam? Aqueles que participam da mesma denominação. Eles acreditavam que o próximo era aqueles também que participavam da mesma religiosidade deles. Na época do Messias, qual que era a religião que predominava ali? O judaísmo. Dentro do judaísmo tinha suas seitas. Essênios, zelotes, fariseus e os saduceus. Já existia divisão religiosa naquela época. Então cada um dentro da sua seita ali, dentro das suas religiosidades, eles acreditavam que o seu próximo era aqueles que estavam fazendo a mesma religiosidade. Mas aí o restante da parábola, a gente sabe, a gente conhece o que aconteceu, né? Veio um homem, um samaritano, que não tinha aquelas práticas, né, no templo ali. E o que ele fez, esse homem? Aí no verso 33 em diante, que é a parte que a religião ensina, que ela mostra, essa parte que eu falei até agora, eles ocultam. Mas a partir do 33 diz assim, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então se aproximou, enfaixou as feridas, derramou nele vinho e óleo, em seguida colocou sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou, cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Aqui o Messias faz aquela indagação, né, ao mestre da lei, qual deles teve amor ao próximo, né? E o mestre da lei, ele respondeu de maneira correta, que foi aquele que teve misericórdia. Então, fica muito claro para a gente que a lei, o ensinamento, o amor que o Messias veio nos transmitir é no nosso dia a dia, não é através de rituais, é através daquelas pessoas que estão ao nosso caminho. Tem um texto que diz, como você vai amar o Criador a quem você não vê se você não ama o seu próximo a quem você vê? Não adianta dedicar 1, 2, 3 ou 24 horas do meu dia em um templo, dizendo que eu vou adorar o Criador, me ajoelhar ali, me martirizar ali, sendo que tem pessoas ao meu caminho que elas precisam da minha ajuda, elas estão precisando de um ombro amigo, de um abraço, de um prato de alimento, de uma palavra de consolo, de uma palavra de motivação, entre muitas outras coisas que a gente pode oferecer ao nosso próximo, e eu ignoro tudo isso. Aqui a parábola é só um exemplo, mas as pessoas, elas precisam de muitas coisas e às vezes estão clamando ao nosso lado e nós ignoramos isso. Tem um texto que diz assim, naquele dia muitos virão dizendo, Senhor, Senhor, não fiz milagre em seu nome, não curei enfermos em seu nome, não expulsei demônios em seu nome. Ele diz, afasta-se de mim, vós que praticais a iniquidade. E em outro texto semelhante a esse, em Mateus 25, a partir do verso 32, ele diz, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita, vinde a mim, abençoados do meu Pai, recebei como herança o reino, a qual foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro e me acolheste. Quando necessitei de roupa, vós me vestiste, estive enfermo e cuidaste de mim, estive preso e foste visitar-me. Então os justos desejarão saber, mas quando fizemos isso? Então ele explica, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Então isso está muito claro que o templo do Altíssimo são as pessoas, é a esses que nós devemos servir, auxiliar uns aos outros. Sem condição, incondicionalmente. Não foi por uma troca, não foi querendo algo que ela foi lá, não foi querendo se justificar, querendo se sentir santo, se sentir melhor. Ela se purificou respeitando o mandamento que o Messias nos colocou. Ame o próximo, assim como eu vos amei. Então fica aí a reflexão, pensem nisso, leem o texto novamente. Há muito mais a ser revelado nessa parábola, mas o Pai, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, e nós devemos ser a imagem do Pai. O Messias, ele refletiu a imagem do Pai. Um abraço a todos. Até um próximo vídeo.